Quer saber sobre ar-condicionado split? Então, esse vídeo é para você. Fica ligado. Roda a vinheta. Olá, tudo bem? Eu sou o Cris Leão e hoje mais uma vez aqui no canal da Adias. E o tema de hoje? Dá uma olhada, Du. Olha o tema de hoje. Caramba! E tem gente que acha que isso é um problema. Só pedrada. E não é problema, pode ficar tranquilo. O que é ar-condicionado split? Vamos descobrir? Então vamos descobrir. Ao meu lado o Edu da TCL, tudo bem, Edu? Tudo bem. Mais uma vez, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, agradeço aí novamente o convite. E vamos lá, vamos já direto para o assunto. Vamos né? direto e tem pergunta, hein? Ó, começando então, o que é um ar-condicionado split e como ele se diferencia dos outros tipos de ar-condicionado, como modelos de janela e portáteis? Manda lá, Du. Vamos lá. Bom, o ar-condicionado split, na verdade, já vem da origem, o split em inglês significa separado, né? Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Eu tenho uma unidade interna, que é aquela que fica dentro do ambiente, e tem a unidade externa que fica fora. Né? Essas unidades são interligadas através de tubos, né? Hoje nós utilizamos tubos de cobre e também por conexão elétrica. Qual a vantagem de ter essa separação? Por isso que também se diferenciam, né, em relação ao portátil, por exemplo. É o fato de ser um produto mais silencioso. Tá? Por quê? Porque o ventilador e o compressor, né, que teoricamente ele pode gerar um certo ruído inconveniente, né, no local, ele fica do lado de fora, vamos assim dizer. Então, dessa forma, o local, o ambiente interno, ele vai ficar realmente totalmente climatizado com um nível de ruído muito baixo. Então, essa é uma principal característica dos produtos da linha Split. Por isso que se diferencia do produto de portátil e também de janela. Porque muitas vezes o de janela, a gente sempre vai perceber aquele barulho do ventilador e compressor, aquele ruidinho, né, de fundo, assim, que é aquele incômodo, né? Que você o ruidinho você foi delicado, né? Tem que ser modesto, né? Que é um ruidão, cá entre nós, hein? Dependendo, né, do produto, sim, você pode encontrar umas... Isso quando você não viaja e pega aquele hotel que tem aquele ar-condicionado de parede barulhento. Sim. Não, aí você entendeu. Aí você faz duas escolhas, ou você passa calor ou você não dorme. Não dorme. Enfim, muito bom. Mas a vantagem do split basicamente é essa, né? O conforto e o nível de ruído ser bem mais baixo comparado com essas categorias e outras categorias. Né? Perfeito. Vamos lá, ó, a Isadora mandou pra gente quais são as principais vantagens de um ar-condicionado split em termos de eficiência energética, custo-benefício e conforto térmico. Tá. Hoje, basicamente, os produtos, né, da linha TCL estão com uma evolução muito grande no sentido assim, de tecnologia. Hoje, por exemplo, nossos produtos da linha Inverter, por exemplo, que além de ser muito silenciosos, né, com baixo nível de ruído, são produtos tão eficientes que são classificados hoje no nível A do novo critério do Inmetro, que começou a vigorar a partir de 2023. E além de ter essa característica, né, como produto, todos eles são disponíveis na versão frio, né, se você precisar, ou também na linha quente e frio. E além dessa característica, ele tem algumas funções, por exemplo, nós temos produtos, não sei se você já ouviu falar, ou já conheceu, a função potência, não sei se você já ouviu falar da função potência. Então, para os nossos, né, ouvintes, aí, o pessoal, a função potência, você, por exemplo, uma vez você configurando, você consegue controlar a velocidade, a rotação do compressor. Né? Então, são em 3 níveis, você pode fazer com 30%, 50% ou 70%. Isso quer dizer o quê? Né? Você pode, numa situação que você quer economizar energia, você pode limitar o seu produto a trabalhar com 50% da capacidade do consumo. Né? E essa seria uma situação que você está com restrição, né, de consumo de energia. Ou às vezes você tem uma situação provisória, você está com uma obra, por exemplo, né, um canteiro de obra, tem os escritórios de engenharia que está ali no canteiro, enfim, tem toda uma estrutura administrativa, precisa climatizar o ambiente, né, porque você não vai deixar o pessoal ali sem conforto, que aí o rendimento acaba caindo. E aí você tem também uma limitação do gerador, que você não vai colocar um gerador também gigante. E aí nessa situação, com uma limitação, por exemplo, do gerador, você ia lá com o equipamento TCL, que tem essa função potência, os nossos, tanto a versão frio, inverter frio e quente frio possuem, você consegue fazer isso e dessa forma você não sobrecarrega o gerador
gerador de energia e também não consegue proporcionar um conforto térmico para a equipe, né, para todo o local que esteja sendo climatizado. Ou seja, aumenta a produtividade. Com certeza. E reduz o custo. Exatamente, que é o importante. O Raul está perguntando o seguinte, como funciona o sistema de ar-condicionado split, incluindo as unidades interna e externa, e qual é o papel de cada componente? Você já explicou isso numa pergunta anterior, mas sim, manda de novo. Exatamente. A gente fala como chama split, que você tem uma unidade, são separadas as unidades, você tem uma unidade interna, aquela que fica no local, num quarto, numa sala, e tem a unidade externa que fica do lado de fora, que é a unidade condensadora. A interligação entre elas é feita através de tubo de cobre e existe a comunicação e o cabo de alimentação de energia que precisa estar conectado entre elas, né? Então você tem, essa seria a principal característica de um produto split. Em termos de facilidade e flexibilidade, assim, hoje, né, os produtos, né, os projetos praticamente novos, né, vamos assim dizer, de arquitetura, já tem, por exemplo, áreas já preparadas para receber, por exemplo, a unidade externa, né, que você tem todo o ponto de energia, já a saída de dreno, enfim, toda uma estrutura. Então hoje, assim, o mercado está muito bem preparado hoje, talvez até mais para instalar um split do que outros tipos de produto, como janela, enfim, outras categorias de equipamentos. Perfeito. Olha, pergunta do Nicolas, vamos lá, hein? Ele quer saber quais são os diferentes tipos de ar-condicionado split disponíveis no mercado, como os modelos inverter e multi-split, e como eles se comparam em termos de desempenho e recursos adicionais. Bom, boa pergunta essa. Bom, o equipamento split, né, no caso, quando a gente tem a unidade, uma unidade 1 para 1, o que a gente chama, você tem uma única unidade externa para uma unidade interna. Então, essa seria a categoria do equipamento de split. Quando a gente fala de multi-split, aí existem duas, né, vamos assim dizer, duas linhas, que seria a linha multi, né, propriamente dita, e a linha VRF. Falando da multi, é a mesma situação. No caso, você tem uma única unidade externa, porém maior, onde você pode ter várias unidades internas conectadas a essa unidade externa. E aí, qual que é a vantagem? A vantagem do produto split comparado ao multi é, por exemplo, se você tem um imóvel, tem um local que vai precisar de muitos equipamentos e de repente você não tem um espaço externo, espaço físico, né? Espaço físico, exato, para poder colocar esses equipamentos, que no caso é a unidade externa, que você vai olhar, vai observar, fala, puxa, não tem espaço. Então o multi nessa situação é um produto que vai se encaixar perfeitamente a esse tipo de situação. E a linha split, no caso, aí vai da relação custo-benefício, né? Do contexto que tem que ser bem avaliado. Perfeito, perfeito. Ó, o Gabriel está perguntando o seguinte, qual é o processo de instalação de um ar-condicionado split e quais são as considerações importantes que devem ser feitas antes da instalação? Bom, legal a pergunta. É muito importante, né, assim, a importância, no caso de você ter um técnico, né, de confiança, um especialista na área, né, de climatização, para poder fazer uma avaliação preliminar do local, né, para você colher realmente os benefícios, né, do ar-condicionado. Inicialmente ele vai fazer uma avaliação, vai ver os pontos de energia, se a energia que você tem disponível, né, da rede, da concessionária, ela vai comportar a quantidade de equipamentos ou o equipamento que você vai querer instalar. Vai deixar previsto já os pontos de dreno para você também não ficar com aquela... às vezes você já viu, né, situação que você está aquela água escorrendo assim na calçada, aquela coisa desagradável. Sim. Você já pode preparar uma infra para poder drenar e levar para um local apropriado, para não ter um chão úmido, né, que pode causar acidente, que às vezes é perigoso. Enfim, a importância do especialista nesse sentido e também ele fazer aquela avaliação daí no caso da carga térmica, né? Aqui você vai ter quantas pessoas, o sol bate aqui, bate ali, enfim. Ele faz toda essa avaliação para você selecionar o produto mais adequado e apropriado para essa condição. Ou seja, é importante chamar um técnico. Sim, não tem por onde. Sim. Se a pessoa não quer ter dor de cabeça, né, hoje em dia, né, na escolha do produto, né, e esse técnico ele vai poder auxiliar você bastante em escolher qual o produto, né, ideal para a sua aplicação. Perfeito, é importante. Perfeito. Vamos lá, Luiz perguntando aqui como fazer a manutenção regular de um ar-condicionado split para garantir seu bom funcionamento e prolongar sua vida útil. Tá.
realmente é importante você ter profissionais, né, que trabalham, que já são técnicos, né, nessa área, para poder fazer a verificação anual ou mesmo semestral, que depende muito da situação. Por exemplo, às vezes é uma aplicação residencial que não demanda, por exemplo, no filtro, não suja muito, não satura muito de poeira, enfim. Aí você pode considerar trimestralmente um TEC, a visita do TEC para avaliar, fazer a verificação elétrica, medir a corrente, medir a tensão, potência, enfim, fazer toda aquela avaliação de pressão, no caso. Então essa seria, e também no caso, se é uma aplicação comercial, e aí já é uma aplicação um pouco mais severa, né, concentração de poeira, aí você pode levar em conta o histórico da instalação, mas também do local, e para fazer essa verificação de filtros, enfim, para não penalizar o produto. Porque a vantagem de você fazer essa verificação, que ele vai verificar, por exemplo, conectores elétricos também apertados, né, como é que está toda para não ter problema de riscos, né, de questão de segurança, enfim. E essa verificação de limpeza, enfim, é benefício que traz para o usuário, né? Em que sentido? É praticamente duplo. Você vai ter um ambiente mais limpo, mais saudável, né? Então aquela coisa de aquela poeira, aquela coisa que pode eventualmente estar no equipamento, que acaba, né, dificultando e muitas vezes acaba, né, trazendo para o ambiente, né? E outra, em relação à economia de energia, né? Você tem um benefício da economia de energia, porque o produto ele vai trabalhar mais, não vai sobrecarregar o produto. Na verdade, quando você tem o filtro sujo, ele vai funcionar até um certo limite, né? Mas ele vai sobrecarregar mais, aí vai consumir mais, enfim, você vai desgastar mais o produto e vai acabar gastando mais energia. E isso é da importância. No nosso caso, os produtos TCL hoje da linha inverter, para você ter uma ideia, Cris, desculpa. Cris, que hoje nossos produtos são com 10 anos de garantia do compressor. Tá? Então, é lógico, mas para ter direito a isso com mediante as manutenções anuais, a verificação, enfim, para você ter o direito. Mas todos os nossos produtos da linha inverter, tanto a linha Split Rayal como os piso-tetos, são com 10 anos de garantia. Isso é sensacional. Sim, é importante. Isso é confiar naquilo que fabrica e naquilo que vende. Sim, com certeza. Importante isso, né? Vamos lá, para mais uma pergunta aqui. Olha, como escolher o modelo de ar-condicionado split mais adequado para as minhas necessidades, considerando fatores como o tamanho do ambiente, a eficiência energética e o orçamento? Olha que coisinha, hein? Quero ver você, com um orçamento baixo, fazer um negócio gigantesco. Difícil. É difícil. Mas hoje, por exemplo, né, no caso dos produtos da TCL, temos as opções. No caso da linha inverter, hoje na linha inverter do Split Rayal, temos a linha a linha inverter da série A2, tá, que é uma linha bem completa. Temos a linha T-Pro, né, que é uma linha mais premium, e também temos a linha on-off, né, que é do compressor convencional. Então, assim, você tem a opção de escolha, né, para poder ver qual o produto que vai se encaixar melhor no seu orçamento e qual vai ser a melhor relação com custo-benefício. Então, assim, possibilidades, né, e opções você tem na nossa linha de produtos para poder fazer a melhor escolha. Perfeito, muito bom. Dúvidas sanadas por hoje? Isso é importante, né? Então, Du, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso canal, esclarecendo as dúvidas de todos os nossos consumidores. Eu que agradeço o convite, Cris, e espero estar aqui novamente com você. Legal, a gente que agradece a sua presença mais uma vez. E se você curtiu o nosso vídeo de hoje, faz o seguinte, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda sua pergunta nos nossos canais de comunicação, que no próximo programa, no próximo vídeo, a gente esclarece todas as suas dúvidas, certo? Até lá!